Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e estão preparados para a pior combinação de arquétipo da história? Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre os mais suportes da coleção de Duelist Nexus, que é a próxima main collection do OCG. Mas pra gente, calma, ainda tem Cyberstorm Access, isso, para poder chegar pra gente em maio. Essa coleção Duelist Nexus, que ainda tá começando a receber spoilers no OCG, ela chega pra gente em agosto, que é a box equivalente ao pote Power of the Elements do ano passado, que veio Splash, Tiara e afins, né? Então, além das cartas novas de Unchained, né, que eu já fiz o vídeo aqui em cima que você pode acompanhar, hoje é a vez da gente falar de outra vertente de suportes que vieram nessa coleção, né? Pra quem não sabe, tem aí na lore de algum lugar que, por algum motivo, Drytron e o Satic compartilham da mesma lore, e aí eles acabam dividindo cartas. Tá ligado? O Rage Raptors e os Black Wings não, Rage Raptor e Phantom Knights. Pois é, tem uma parada do anime ali e tal, mas enfim, tem o FA e o A que por algum motivo compartilham também cartas. Acontece. E aí a próxima leva, idiota e sem sentido, é o Satic e Drytron. E vieram duas cartas na coleção de Duelist Nexus suportando esses decks, né? Dando um suporte que é usado tanto no Drytron quanto no Satic, e outro que é um sincrozinho usado para o próprio Satic. Vamos acompanhar um pouquinho esses suportes aí, né? Quase meia-noite já, mas o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Foda-se! Muito bem, então aqui na tela a gente vai poder acompanhar os dois suportes que foi anunciado, né? Que é esse maluco aqui, Ultimate Knight Alpha Usatron. Esse é o amiguinho, né? Um monstrinho de nível 7, como todos os Satics de main deck. E além dele tem esse Synchro aqui, né? Que é um Synchro 1, né? Então esses são os suportes. Antes da gente poder ler esses suportes, eu quero só contextualizar uma questãozinha com vocês. Na verdade a gente tem que tirar um pouco uma certa barreira da frente, tá? Antes de eu poder falar das cartas em si. Primeiro, esse bicho aqui, ele é um Drytron. Na arte dele dá pra ver que ele é um Drytron, certo? O nome dele, na verdade não diz, mas ele é sempre tratado como o Satic e Drytron Card, apesar de não ter nenhum desses nomes escrito, mas ele é tratado, então você pode jogar o deck, buscar uma carta, se for buscar uma carta do Satic você pode buscar ele, buscar um Drytron você pode buscar ele e tal. Beleza, ele é água, não tem nada a ver com o Drytron, por exemplo, os Drytron são todos luz, e os Drytron são nível 1, ele é nível 7, só que ele tem 2000 de ataque também, pra poder deixar compatível, não é mesmo? Ele é uma máquina, como os Satic e os Drytron também são, e assim como os Drytron, o Satic tem uma mecânica de tributar monstros da mão pra poder se invocar. A diferença é que o Drytron faz isso no cemitério também, né? O que é bom pra caralho. Na verdade, é infinitamente melhor do que o Satic, coitado. Mas enfim, o Drytron, começando com esse bicho aqui, só pra gente poder esclarecer algumas coisas, ele diz que ele não pode ser normal set, assim como os Drytrons. Ele deve ser special por um efeito, certo? E você pode somente usar os efeitos aqui uma vez por turno. É o seguinte, se você controla um Satic ou Drytron, que não seja ele mesmo, você pode ativar o efeito, e como ele só pode ser invocado por um efeito, o efeito dele conta. E aí você pode fazer a expressão dessa carta da tua mão, e você pode adicionar um Satic ou Drytron Spell Trap do deck pra tua mão. Pronto, beleza, é só isso, é uma carta bem simples mesmo, tá? Só que ele não é suporte pra Drytron, tá? É bem óbvio nisso, bem nítido, não tem jeito, não é suporte pra Drytron. Ah, por quê? Tributar ele com Drytron é uma merda. Por que é bom tributar os bichos de Drytron, por exemplo? Bom, simplesmente porque se eu tenho dois Drytron na minha mão, Alpha, Zeta, eu dou o Alpha, tributo o Zeta, pego um ritual, invoco o Alpha. Esse Zeta que eu tributei, ele não é uma carta que foi tributada porque sim. Ele vai dar efeito no cemitério, tributar o ritual que eu peguei com Alpha, e se invocar do cemitério e buscar spell de ritual. Então o Drytron tem essa dupla utilidade. Esse bicho não tem. Então usar ele como um tributo de Drytron é uma merda. Usar ele como uma milada de Fafnir é uma merda. Não é nome extra de Drytron que você tem, tá ligado? Ele não tributa ritual pra poder se invocar. Ele não tributa Drytron ou Satic pra poder se invocar. E mesmo assim ainda não seria bom. Então, esse bicho não é maneiro. E apesar de ele poder entrar pro special da tua mão se você tiver um Drytron, por exemplo, e um Satic no campo, foda-se.
Porque basicamente você quer sair do early e tal com as cartas de Drytron, e geralmente as Spell Trap de Drytron são cartas muito boas no early. O Nova você pode até usar para compor algum nome de Drytron que falta, mas é difícil faltar algum nome de Drytron enquanto você está jogando, por exemplo, né? Então, 2 nível 1 que vira Fafnir joga o que falta, geralmente é suficiente, tá ligado? Então buscar esse Spell Trap lá na frente. E por que lá na frente? Porque não é early, né? Porque você tem que controlar já um Drytron. Para você já controlar um Drytron, você vai ter que ter Drytron, Ritual ou outro Drytron, plus esse cara na mão. Porque você não busca ele, o Drytron não busca monstros Drytrons do deck pra mão, né? Ele busca com o Fafnir jogando pro cemitério, mas ele não volta do cemitério. As spells invocam Drytron do deck, mas beleza, não adianta invocar esse bicho. Porque se você invocar do deck, ele não vai buscar Spell Trap. Então, esse bicho é muito ruim no deck de Drytron e basicamente não é suporte pra Drytron, tá? Porque invocar ele na frente é o Imor, porque tudo bem, você pode buscar o Meteonis, que pode ser cópias extras de Ritual. Você pode buscar o Fafnir, que pode pegar cópia de Ritual ou um Nova pra colocar mais nome no campo. Pode, mas me parece ser slots que você não vai usar. Ou seja, é bem óbvio, mas ele não é suporte para Drytron, tá? Apesar de ter Drytron no nome e você poder usar no Drytron, você não vai querer usar ele no Drytron, porque basicamente ele vai na contramão das coisas boas que o Drytron tem. Tranquilo? Dito isso, agora a gente vai para outra vertente do suporte, que são os Sartic. E antes de a gente poder falar dos Sartics, eu quero contextualizar ele para você. Então a gente vai trocar aqui para a telinha, eu vou tentar ser o mais rápido que eu consigo. E aqui na tela, eu separei alguns Sartic pra gente, né? Basicamente, ele tem esses monstrinhos aqui de main deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sartic de main deck que já existem, né? Os Sartics basicamente compartilham de algumas características. Eles são Beasts e Beast Warriors, coisa que o bichinho lá, o Drytron não é. Ele é máquina. Tudo bem. Todos eles são de água, tá? Então, Gozen tá aí pra você usar. E, além disso, todos eles têm nível 8, certo? Por quê? Porque você consegue fazer o Synchro que ele faz, ele é um deck de Synchro, ele tem um Synchro aqui no Extra Deck, mas esse Synchro é um Synchro invertido, tá ligado? É um Synchro invertido que você faz diminuindo os níveis ao invés de somar, né? Então eu não preciso de um monstro 7 mais 1 pra fazer um Synchro 8. Não, eu tenho que diminuir, na verdade. Eu preciso de um monstro 8 com Tanner 1. E aí a diferença dele dá 1 que eu posso fazer o Synchro do bichinho, tá ligado? É assim que funciona o deck de Sartic. Além disso, ele tem outra característica, todos esses monstros de main deck tem nível alto, todos eles são 8, e aí você tem alguns ali, né, alguns Tanner e alguns não Tanners, né, então beleza. Alguns são 7, outros são 8 na verdade, né, eu tô ficando maluco, a diferença de 8 com 1 não dá 1, né, que imbecil. Você vai usar um bicho 8 e um bicho 7, tá, aí você faz o bicho 1, por exemplo, diminuindo o nível do bicho. Enfim, tá, e se você for usar um 8 com 1, aí sim você faz o 7. É assim que funciona o Synchro Summon dele, que não é Synchro Summon, é Special Summon na verdade, né? Você não faz Synchro Summon, você não pode invocar os bichos do cemitério de volta. Como que você põe eles no campo? Basicamente, todos eles têm o mesmo efeito na mão. Todos eles têm um efeito Quick na mão. Que durante a main phase, você pode tributar um outro nível 7 ou maior monstro da tua mão como custo, e aí você faz Special do site da tua mão. E você não pode fazer Summon pelo resto do turno, exceto de um monstro que tem nível. Tá? Então você não pode fazer Link, você não pode fazer Exceed, só pode fazer basicamente Synchro e Fusão. Por isso que existe uma fusão de Drytron, por exemplo, com o Sartic, mas foda-se, ninguém se importa. Mas e aí basicamente vai sobrar Synchro pra você fazer, e você pode fazer o Synchro. Pra fazer o Sartic você diminui, mas você pode fazer qualquer outro Synchro que você quiser, tá? Contanto que você consiga. Então você pode fazer Tzolk'in, se você colocar um Tanner 8 e um não Tanner 8, joga pro cemitério e faz um Tzolk'in. Tá tudo bem, você consegue fazer isso, tá? Mas aí qual é a outra parada? Só de ver isso dá pra ver que é um deck bosta, né? Porque é um Drytron merda. Porque o Drytron tributa os bichos da mão, mas eles vêm do cemitério também. Tem aquela dinâmica que eu já expliquei. Mas o Sartic não, ele tributa da mão como custo e se invoca da mão. E acabou, o bicho do cemitério não vem nada, não volta, tá ligado? Pra repor a tua mão, pra fazer esse tributo não ser um peso pra você. O que é uma bosta, né? Porque é ruim, realmente é ruim. Para poder compensar, esses efeitos são quicks, diferente dos Drytron, que são efeitos de ignição. Mas eles têm um segundo efeito daí, né? Que se eles são invocados, eles fazem alguma coisa que interage com o oponente. Então, apesar de ser um monstro que faz 5, eles conseguem interagir com o oponente. Então, vários têm efeitos diferentes. Esse cara aqui vai poder, se ele é special, né? Enquanto você controla outro Sartic, você pode escolher um face up quando você controla e coloca ele face down. Esse cara aqui, ele adiciona um outro Sartic deck pra tua mão. Esse cara aqui, ele vai matar uma Spell Trap quando te controla. Esse outro maluco aqui, você pode escolher uma carta no cemitério do oponente e banir, um Didi Crow, tá ligado? Esse outro maluco aqui, ele vai poder Special Summon um Sartic monstro da tua mão, foda-se. E esse outro maluco aqui vai poder escolher um Sartic
monstro no teu cemitério e pegar de volta pra tua mão. Então assim, esses efeitos são até amarradinhos, tá? Mas dá pra ver claramente que ele tem uma pobreza muito forte de juntar cartas, né? Porque esse tributo que você faz sai queimando cartas. E o objetivo é você queimar carta o suficiente pra fazer uma vantagem, colocar o bicho no campo que você quer, mas ter os bichos na mão pra entrar no turno do oponente e interagir com ele também. Inclusive é bem bom pra jogar em volta de board break, dark hull, esse tipo de coisa. Esse fato de eles guardarem cartas na mão, se invocarem da mão e interagir quando entra no campo. É bem maneiro essa dinâmica, tá ligado? Mas precisa de coisas pra deixar ela barata. E algumas coisas existem. Além disso, você tem o campo também, né? O campo quando, se você... Aí o campo, algumas cartas tentam mitigar isso, né? Porque o campo, por exemplo, uma vez por turno, se um saque iria tributar monstro para ativar o efeito, você pode banir um nível 7 do teu cemitério no lugar. Então, ou maior, né? O saque no teu cemitério no lugar. Então, ao invés de eu ativar o saque da minha mão, tributar outro saque da minha mão, eu posso banir um saque do meu cemitério, nível 7 ou maior. Então eu economizei carta, ao invés de eu gastar 2 cartas pra fazer uma parada, eu gastei só uma, porque eu invoquei. E se for esse cara então, porra, melhor ainda, porque eu invoco ele e busco o outro ainda, tá ligado? Então, ele tem essa peculiaridade. Algumas cartas tentam fazer isso, tá? Pra poder tentar melhorar isso, aí a Konami apelou e lançou essa spell aqui, né? Que é essa spell mesmo aqui, a Radiation. Eu acho que eu fiz no meu vídeo falando de cartas absurdas em decks ruins, eu falei dessa spell. É uma spell contínua que você ativa e coloca 7 counters nela, do nada. Ativa com 7 counters. A partir dali, cada vez que um Satic é special invocado da mão ou do extra deck, você pode remover um counter e comprar uma carta. Isso uma vez por turno. Se você conseguir fazer 7 summons, você remove todos os 7 counters e compra 7 cartas. O que faz total sentido com o que o deck precisa, tá? E aí você vai abastecendo a tua mão, fazendo com que o teu descarte não seja tão custoso, tá? Não tem bichos que buscam Spell Trap, pelo menos não desses que eu te falei aqui. Busca monstro, mas não busca carta o Satic, né? Você pode... É esse cara que busca? Não, é esse maluco que busca, né? Você pode adicionar o Satic monstro. Então não tem que busca Spell, o que já deixa complicado, tá? Então você vê que é uma das melhores coisas que tem no deck de você ter pra poder o fold dos Satics não serem prejudiciais pra você, serem -1 no processo. A spell é importante, porque ela vai abastecendo tua mão no lugar, saca? É muito importante ter essa spell. E não tem buscador pra ela, certo? Então, beleza. O último ponto que eu queria frisar é os monstros de extra deck, né? O Satic aqui não pode ser invocado, deve ser special por mandar monstro que você controla, cuja diferença entre eles seja 1, e tem que ser um Tanner e um não Tanner. Se ele é special invocado, você pode adicionar o Satic Big Dipper, que é o campo do deck pra tua mão. E você pode tributar um nível 7 ou maior monstro. Como é que é? Você pode tributar um nível 7 ou maior monstro. Tem algum ponto... tem ponto e vírgula e custo. Adicione pra tua mão ou Special Summon um Satic monstro do teu cemitério. Enfim, esse bicho é bom. Além disso, você tem esses outros malucos aqui. E aí é que entra a parada do Satic, porque só isso que eu te expliquei já é bom. Esses bichinhos que entram, contanto que tenham um setup e que tenha alguma coisa pra segurar, já é bom. Só que aí entra a parada escrota dele, que tem Floodgate. E aí é que entra a parada. Ele é synchro invocado da mesma forma, por mandar 2 monstros que você controla, cuja diferença entre eles seja 7. Então você vai usar esse cara aqui, que é nível 1, que ele é synchro não Tanner, mas você vai usar um Tanner de nível 8 que o Satic tem, junto com ele, e você faz o synchrozinho aqui, né? E aí você tem o efeito do bicho que ajuda a tributar e pegar e modular essa parada. O efeito dele é o seguinte: negue os efeitos de todo face-up monstro sem nível que foi special invocado do extra deck. Simplesmente. Então monstros sem nível invocado do extra deck são negados do oponente. Se ele invoca Link ou Exceed, esse cara nega os efeitos, tá? Se seu oponente faz special summon de monstros, você pode adicionar o Sact card do deck pra tua mão. Esse bicho é muito bom, muito bom. Ele é uma pseudo Floodgate, né? Dependendo do meta que você esteja. Ele ajuda muito. E aí você tem esse outro aqui, porque ele ainda busca carta, né? E lembrando, os Sacs são quicks da mão. Então, se você tiver o campo, você ainda invoca o Satic de graça, banindo carta do cemitério, podendo ser interrupção, matando Spell Trap, matando monstro ou qualquer coisa do tipo, bucando bicho, né? Esse outro carinha aqui, ele é o seguinte: ele vai negar, ele é a mesma condição de summon, o mesmo nível, nega o efeito de todo face-up sem nível que foi special invocado do extra deck. É a mesma coisa? Ah não, eu tô lendo a mesma carta, burro pra caralho. Se esse card é special invocado, você pode escolher até 2 outras cartas no campo, destrua-as. E uma vez por turno, quando uma carta ou efeito é ativada que escolha o side card que você controla, você pode tributar um monstro da tua mão ou campo nega a ativação. Então são 2 cartas boas. O último detalhe que eu esqueci de frisar é do campo, que toda vez que você faz Special Summon, ele ganha um counter. E aí você... Quando um monstro é invocado, se monstro é special invocado e o Satic Synchro monstro está no campo, você pode remover todos os sets, todos os contadores, no mínimo 7, e você escolhe um monstro de controle e toma o controle dele. Então a ideia é você sair spamando o bicho
comprando cartas com a spell contínua e juntando counter nessa spell. Você divide interações, né? Tem um Satic que interage na mão, tem Floodgate no campo, tem a spell que quando você atinge ali os 7 counters, por exemplo, e o cara faz special de um bicho, é um trigger no campo. Então, apesar de ser um campo, é um trigger. Então, o cara invocou, trigou o efeito do campo, remove todos os counters, escolhe um bicho do cara, toma controle. Isso é muito bom. Então essa é a estrutura básica do Satic, tá? E aí a gente volta pra cá. Só de eu ter dito isso, eu acho que você já percebeu que esse suporte aqui é bom, né? Porque diferente do Drytron, nesse deck tem objetivo. E é muito bom. Ele é nível 7, ele entra por Special, sem tributar e ainda busca uma spell. Isso é maneiro. Esse bicho é um bicho que você quer ter no começo do turno de um Satic. E isso sim melhora as questões dele, tá? Você pode buscar a spell que compra. Isso é maneiro pra cacete. Ele é um bicho, ele não é um bicho à toa, é um bicho nível 7. Você invoca ele de graça, né? De graça, se você tiver um outro Satic, e aí ele entra e busca a spell. A partir daí você tem que sair invocando bichos, né? Pra poder ir comprando cartas e ter mais volume, e fazer mais bicho, e buscar o campo, e ativar o campo, e juntar counter, e fazer sumo, e comprar carta. Essa é a ideia. E ele te ajuda, porque ele é um nível 7 não Thunder. E junto com Thunder 8, você consegue fazer o Synchro 1, que busca o campo, e degringola a partir dali. Então, ele ajuda e ajuda demais o deck de Satic. Esse suporte é muito bom para o Satic, mas para Drytron ele é uma merda. Enfim, a minha contextualização levou 16 minutos. E é só agora que eu tô falando do suporte, tá? Muito bom vídeo, Teixeira. Agora a gente passa pra primeira vez na vida que eu me chamei de Teixeira. Puta que pariu. Agora o maluco aqui, o outro é o Synchro 1, o Satic Polar Star, tá? Ele é uma máquina Synchro igual o outro, ele é feito diminuindo os níveis também. E ele é nível 1, então você vai usar um Thunder 8 e um não Thunder 7 pra poder chegar nele. Mas o efeito é o seguinte, você pode tributar um nível 8, o Satic monstro da tua mão ou campo. E essa carta, custo, Special Summon, um nível 7, o Satic Synchro monstro do teu extra deck. Simplesmente, ignorando as condições de sumo, e se fizer, ele ganha esse efeito, o efeito do bicho. Seu oponente não pode ativar efeitos de monstros que forem special invocado no extra deck que tenham nível. Percebeu a maldade no coração do Satic aqui? Se você tá no meta em que não tem Lynx e nem Exceeds muito presentes no jogo, e você tem muita fusão e Synchro, por exemplo, o Satic é uma merda. Se você tem decks que o Satic naturalmente já é uma merda, tá? Só pra deixar claro. Mas se você tá no meta onde tem muito Link e Exceed, tem algum quê de coisa pra você usar ali, tá? Porque pelo menos o 5, 7 loca o oponente nesses tipos, né? Link e Exceed. Se tiver fusão e Synchro, aí pau no teu cu, o bicho não faz nada. Mas esse cara te ajuda, porque a ideia é você fazer ele vai dar efeito, tributar as paradas e invocar o Serperiton, como é que é o nome dele? Serpentrion, foda-se. Você vai invocar aquele bicho, ele vai fazer esse lock no oponente, né, dele locar monstros que não tem um nível, só que aí ele ganha um efeito também, que seu oponente não pode ativar efeito de monstro que foi special invocado neste deck que tenha um nível, então ele loca tudo ao mesmo tempo. Então monstros que tem nível, monstros que não tem nível, estão locados, não podem ativar os efeitos, mas o cara pode invocar, então o cara continua podendo invocar o bicho e bater, invocar um bicho mais forte que ele, bater nele, tá ligado? Ele tem quanto de ataque? Ele tem 3.000 de ataque, beleza, eu posso invocar o bicho 3.000 e bater cabeça, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. E lembrando que o cara não pode ativar efeitos, né? Mas os efeitos contínuos continuam valendo. Então são suportes bons pro deck, tá? Esse bicho aqui ajuda a aumentar o leque do teu lock. Esse bicho aqui ajuda a buscar spell early, o que é bom. E é um bicho 7 que entra por special sem precisar tributar, sem precisar gastar carta. É interessante. Deixa eu ver outra spell aqui só pra eu poder fechar a tampa do caixão, porque eu já acabei o que eu tinha pra falar do suporte. Pra ver se tem alguma outra spell que você busque, né? Tem essa spell aqui também, que é bem boa, né? E aí, e se eu já tenho uma spell que compra? Eu posso buscar outra carta? Posso. Essa aqui. Que ela descarta uma carta e adiciona 2 Satic do deck pra tua mão. É isso. E aí ela tem um outro efeito que é semelhante ao campo, né? Se você iria tributar monstros pra o Satic pra ativar efeito, exceto no turno que ela foi mandada pro cemitério, você vai poder banir ela do cemitério no lugar. Ao invés de tributar um Satic, você bane ela do cemitério no lugar. Beleza, é uma carta boa, tá? É uma carta boa. Você dá ela, descarta e busca 2 Satic. E lembrando, precisa do Satic. Aí você vai escolher os Satics propícios pra você poder usar, tá ligado? Você pode usar ela como sendo consistência, e aí ela pode buscar, por exemplo, o Satic Drytron e buscar algum outro desse aqui. Você invoca o outro, daí invoca o bichinho, busca a spell que compra, enfim. E aí você escolhe o Satic propício, né, pra situação. O que é bem maneiro. Então ele busca cartas boas, tá? Tem essa outra aqui que pega um banido e faz special dele, mas foda-se. Entende? Então assim, balanço. Suportes bons pra Drytron. Pra Drytron não, pra o Satic.
suporte horrível pra Drytron. Na verdade, não é suporte pra Drytron. O Sat quer alguma coisa com esse deck, com essas cartas? Acho que precisa de imprimir mais, na verdade. Mas melhora. E é bom. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos. E até mais.